Bom dia, meus colegas, bom dia, Descomplique. Tô aqui passando um álcool em gel na mão. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para mais essa live. Bem-vindos para o nosso encontro diário sobre gestão de consultório, sobre finanças e marketing médico. Todos muito bem-vindos. Tem vários rostinhos novos aqui dando a graça de estarem ao vivo comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Mariana. Alguns antigos também, né, Mariana? Maria das antigaças, Fernanda. Podem ir entrando, pessoal. Quem é novo aqui sabe que sempre no início eu peço aqui envio de aviãozinho. Então, enviem aviãozinho para amigos médicos de preferência, que vão ser aqueles que vão aproveitar mais o conteúdo, né? Uma vez que a gente direciona bastante aqui a nossa linguagem. Bom dia, Ilana, sejam todos bem-vindos, Marília, oi, oi, oi. Bom, nossa live hoje vai ser sobre parcelamento de tratamentos. Bolem aí já as perguntinhas que vocês querem. Antiga, mas não velha, isso aí, antiga. Bolem as perguntinhas que vocês vão querer trazer para mim. Essa semana a gente tá fazendo umas lives um pouquinho diferentes, a gente tem fechado os comentários na hora que a gente começa com o conteúdo. Depois abre os comentários para estar tirando as dúvidas. Eu acho que é uma forma de eu me concentrar um pouco mais e também tornar mais produtivo o conteúdo que a gente acaba passando para vocês, tá? Antes de dar início, eu só quero dar o recado que as inscrições para o primeiro curso intensivo do Descomplique estão abertas, tá? Esse é um curso que vai acontecer 7, 8, 9 e 10 de setembro, ao vivo. São aulas que não vão ficar gravadas. Na verdade, gente, as aulas até ficarão gravadas, mas esse curso ele será depois vendido como um curso. Então, o que a gente está oferecendo para vocês de forma gratuita é a oportunidade de acompanhar a gravação desse curso, que tem início, meio e fim, tem muita aula legal. Então, é um curso ao vivo, que ele vai ter um custo depois, mas para vocês que vão estar assistindo no momento enquanto aquilo está acontecendo, enquanto aquilo está sendo gravado, não será custeado. Então, se organizem porque vai valer a pena. As inscrições estão acontecendo no site do Descomplique, www.descompliqueseuconsultorio.com.br. Então, se organizem porque vão ser vão ser aulas que vão começar às 8 da noite, não vão ser aqui pelo Instagram e vão durar aí 2 horas, então vai ser uma pegada pesada, tá? Mas isso pra gente é bolinho. A gente, colega médico, está acostumado a ir em congresso e ficar 10 horas assistindo aula, então o que serão 2 horas e pouquinho de aula? Não vai ser nada para vocês que estão acostumados, né? Então só tô avisando com o máximo de antecedência para vocês se organizarem, porque senão na semana vai acontecer, ai, Clara, eu tenho paciente até às 9, ai, Clara, eu tinha plantão, e daí vocês vão depois se arrependerem, porque vai ser maneiro. Ah, Marília perguntando, o curso é só para médicos, Clara? Sim, Marília, sim. As lives, todo o conteúdo que a gente coloca aqui gratuito, a gente libera, não restringe, né? Eu acho que muita coisa é aplicada para até outros negócios, outros segmentos, inclusive. Mas quando a gente fala em curso, eu me sinto muito mais verdadeira falando pro colega médico. Porque é o que eu entendo, eu tô aqui no consultório hoje, ontem eu tava no outro, e assim vai. Então, é a minha vivência, a minha prática que eu falo pra vocês. Então, é muito mais transparente, combinado? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva e assista ao vivo, porque não terá oportunidade, pelo menos não de forma gratuita, a assistir reprise, combinado? Então, eu vou fechar aqui os comentários pra gente começar falando agora oficialmente sobre parcelamento de tratamentos. Já ouvi várias pessoas falando, ai, Clara, eu não sou Casas Bahia pra ficar parcelando em zilhões de vezes. Eu quero parcelar só em 3 vezes. Tudo bem. Na verdade, você é quem vai definir o número de parcelamentos que você vai oferecer no seu consultório. O que eu posso te falar categoricamente, tanto pela minha experiência, quanto pela experiência de todos os colegas que a gente mentora, que estão no Descomplique, é que quanto maior o número de parcelamentos que você oferece, mais pacientes conseguem fechar tratamentos com você. Então, é claro, uma pequena parcela dos seus pacientes poderia pagar à vista, se você só fizesse à vista. Quando você parcela em 3 vezes, um número maior de pessoas pode fazer. Quando você parcela em 6 vezes, você vai aumentando o número de pessoas que têm capacidade de arcar com aquela parcela. E aqui no consultório, eu recomendo aos colegas que parcelem em 12 vezes, tá? Por que 12? De onde surgiu, né, esse número mágico 12? Porque quando você fala em programação anual de tratamentos,
quando você está diante de um paciente, você elabora um plano de tratamento para aquele ano, faz muito sentido que o paciente, se quiser, feche aquilo tudo e pague ao longo desses 12 meses. Isso quer dizer que eu só parcelo em 12 vezes quem fechar tudo? Não. Fiz um plano de tratamento com várias etapas. O paciente quer fechar só a toxina. Ele pode pagar em 12 vezes. E aí tem um outro questionamento que os colegas fazem. Poxa, Clara, mas a toxina tem que ser feita de 6 em 6 meses, 4 em 4, 5 em 5, enfim. Como é que eu vou parcelar isso em 12 vezes? O paciente vai se enrolar. Gente, se você parcela no cartão de crédito, essa organização das parcelas, isso quem tem que tomar cuidado, quem tem que se organizar é o paciente. Se você passou no cartão de crédito, esse dinheiro vai chegar na sua mão. Se o paciente vai precisar a cada 6 meses fazer, mas ele quer pagar em 12, não sou eu que vou controlar isso. O que eu quero é facilitar a vida dos pacientes. E tem pacientes, por exemplo, que só podem fazer toxina uma vez por ano. E morrem de felicidade de fazer uma vez por ano, se sentem super felizes, super bem cuidados. Mesmo sabendo que o ideal é de cada 6 meses, ele só pode uma vez por ano, porque ele só pode pagar aquela parcela. Então, eu acho que restringir o número de parcelamentos em poucas parcelas dificulta o fechamento de tratamentos. Então, a grande dica para aumentar a conversão de consulta em procedimento é o número de parcelamentos, tá? Aí uma pergunta que vem sempre associada quando a gente fala sobre parcelamentos. Ah, Clara, tá, eu vou parcelar em 12 vezes e como é que vai ficar o preço, né? Como que eu vou fazer isso? Neste momento, eu vou dividir aqui meu receituário com vocês, porque eu vou escrever, tá? Então, aqui a gente falando de parcelamento, né? Digamos que você tem um tratamento que custa R$ 1.200 se ele for pago lá à vista, tá? Então, você vai falar, então eu vou parcelar em 12, eu vou fazer 12 de 100? Opa, tá aqui. 12 de 100? Não é assim que a gente faz o cálculo, tá? Se você tem o valor que você gostaria de cobrar à vista, sobre esse valor, você precisa colocar as taxas do cartão. Cartão de crédito, a gente vai ter uma aula só sobre isso, sujei aqui já de base, só sobre isso no curso intensivo, tá? Então, o cartão de crédito, gente, quando você aceita no seu consultório, ele tem algumas taxas que ele te cobra. Ele te cobra taxa de débito, ele vai te cobrar taxa de crédito, que ele chama de à vista, que é aquele crédito para 30 dias. Alguns vão te cobrar para o crédito parcelado, independente do número de parcelas. Tem maquininha de cartão que cobra diferente de 2 a 6 vezes, outras diferentes de 7 a 12 vezes. Essas daqui são as 3 taxas, mas existe uma 4ª taxa, que é a taxa de antecipação. Antecipação. O que eu quero dizer com isso, gente? Antecipação. Se você tem um parcelamento, um valor de R$ 1.200 e você parcela em 12 de 100, você vai terminar de receber isso em 360 dias, quando terminar a 12ª parcela. Então, isso quer dizer o quê? Você pagou, você fez o tratamento, você teve todos os custos, você pagou os boletos do preenchedor, do bioestimulador, do que for de consumível que você usa. Geralmente a gente paga, né, boleto em 30, 60 e 90. E você só vai receber essa quantia depois de 12 meses, o total dela, né? Então, quando você oferece parcelamentos, você precisa pensar na necessidade da antecipação. Ah, não, Clara, eu tenho uma grana suficiente. Deixa eu virar aqui para mim para ficar dinâmico. Não, Clara, eu tenho uma grana suficiente que eu não preciso antecipar. Tudo bem. Ok que é assim, que ótimo que é assim. Pode ser que em algum momento isso deixe de ser uma verdade. Por quê? Você ter capital de giro, o que é capital de giro, né? É uma grana que você tem suficiente para você custear as despesas do consultório, os consumíveis, o seu estoque. Então, ter capital de giro para você dar suporte para uma estrutura pequena é uma coisa. Com 5 toxinas sendo feitas por mês, tá? Um exemplo. Outra coisa é você ter capital de giro para ter uma estrutura maior que faz 5 toxinas por semana, por dia.
a quantidade de produtos que você usa é maior, naturalmente a quantidade de boletos que você tem para pagar é maior, mesmo que você esteja vendendo aquilo, fazendo aquilo. Se você parcele muitas vezes, pode ser que você precise em algum momento antecipar esse valor. E aí, como que você tem que pensar em fazer isso de forma que você não perca grana? Deixa eu virar novamente aqui pro... Quando você define que você vai aceitar cartão no seu consultório, você precisa embutir a taxa do débito, a taxa do crédito à vista e a taxa do crédito parcelado. Essas daqui são taxas que são cobradas pela transação. Não tem nada a ver com antecipação. É só pelo simples fato de você estar transitando aquilo no cartão. Então, vamos para facilitar a matemática, né? Se fosse R$100, a taxa de débito, digamos, sua que ela é de 2%. Se você passar esse valor no débito, o dinheiro vai estar disponível para você amanhã. Só que ao invés de chegar para você R$100, vai chegar a R$98. Porque só para utilizar o recurso da máquina te cobrou 2%. Geralmente, a taxa de débito ela é menorzinha. A de crédito à vista ela é um pouco maior, então vamos simular aqui 3%. E a taxa de crédito parcelado, digamos que é uma só, que seja de 4%. Opa, tá aqui. O que eu oriento a vocês fazerem? Em vez de colocar uma taxa para o débito de 2%, uma para o crédito à vista, um crédito parcelado, eu coloco, pela transação, eu coloco a maior taxa. Então, eu vou considerar aqui 4%, tá? Agora, o que for parcelado, esse grupo aqui, além de você considerar a transação, você vai precisar levar em conta a taxa de antecipação. Então, isso você vai precisar ver junto com a sua máquina do cartão. Isso é extremamente variável de máquina para máquina. Tem máquinas que cobram valores exorbitantes, tem máquinas que cobram mais barato, e você vai tentar identificar qual que é a taxa da sua máquina. Uma coisa que acontece com muita frequência é que as máquinas, elas fazem preços, né, taxas, né, muito boas para esse grupo aqui, e isso daqui é o que eles divulgam, então torna muito atrativo, a gente fica querendo muito aquela máquina, só que quando você vai ver a antecipação deles é uma facada, tá? Então você precisa considerar essas 4 taxas, essas 3 aqui, mais a antecipação. E essa antecipação, ela precisa ser embutida no seu preço. Então, se, por exemplo, é cobrado 2% ao mês, tá? Para antecipar. Se você, vendeu, vou facilitar aqui para vocês. Se for, foi em 3 vezes, tá? Então, você vai receber em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Vamos dizer que foi um valor de R$300, tá? Para facilitar também. Então, aqui R$100, aqui R$100, aqui R$100. Aqui, se você quiser antecipar esse valor de 30 dias, vão te cobrar 2% para antecipar, tá? Esse daqui, se você quiser também antecipar, eles vão te cobrar 2% mais 2%, porque você vai antecipar 30 e vai antecipar 60. Esse daqui você vai precisar cobrar 2% mais 2% mais 2%. É juro sobre juro. Então, você precisa definir nos seus preços, o que eu oriento, né? Uma tabela que você vai ter todos os tratamentos que se oferece e aqui valores diferenciados. Gente, mais assim, não explicadinho, mas mais em detalhes do que eu coloco na minha prática, eu não vou passar para vocês, tá? Isso é exatamente o que eu faço aqui no consultório. É claro que aqui a gente tem uma tabela para ajudar, então eu preciso só colocar os dados. Isso daqui tem tabela, então a gente tem tudo facilitado. Mas esse daqui é o processo do que a gente faz aqui. No final disso tudo, o que a gente tem? Uma grande tabela com todos os tratamentos que a gente realiza, em sessão única, em pacote, tudo aqui, com preços diferenciados. Então, o que a gente tem? O preço à vista, a gente tem o preço no 30 dias, aquele crédito à vista, a gente tem os valores quando são parcelados em 3 vezes, a gente tem eles em 6 vezes e tem eles em 12 vezes. Claro, o paciente quer pagar em 10 vezes, ele vai entrar nesse grupo aqui. Então, aqui é de 7 a 12 vezes, aqui é de 4 a 6 vezes e aqui é de 2 a 3 vezes. Então, o teu funcionário, o teu colaborador que ficar responsável pela negociação, pela passagem de preços, ele tem que ter isso daqui em mãos, porque ele sabe até onde ele pode chegar no processo de negociação. Então, vamos dizer aqui, vamos colocar o primeiro aqui, a toxina. Tem o valor à vista, que é X, aí o valor de 30 dias é X mais
2%, aqui vai ser X mais... E aí você vai fazendo isso, ó. Não vou colocar aqui a porcentagem porque eu não vou saber de cabeça, vou acabar colocando bobagem e confundindo vocês. O fato é que o valor em 12 vezes, ele é maior do que à vista, porque aqui vão ter embutidas as taxas de transação mais as taxas de antecipação, tá? Então, gente, isso, quando você faz essa matemática, eu vou virar para mim, começa a não fazer diferença para você se o paciente pagar à vista, se ele pagar em 10, em 12, não importa. Porque independente do número de vezes que ele está pagando, você já embutiu a necessidade eventual, uma possível necessidade de antecipar. Aí vai vir aquele colega e falar, ah, não, Clara, mas eu tenho uma organização absurda, eu realmente tenho um capital de giro muito bom, eu me organizei para isso e eu não preciso nunca antecipar. Tudo bem, você não precisa antecipar, mas a tua grana tá lá parada, você concorda? Uma grana que devia estar aqui na tua mão, ela tá lá para ser paga a você. Então, nada mais do que justo que este valor que fique lá, que ele renda alguma coisa. Como que você faz esse dinheiro que vai ficar parado render se você não precisa antecipar? Você não vai antecipar, porém, está embutido taxas de antecipação. Então, quando você cobra mais em 12 vezes e você não antecipa, aquele dinheiro seu que vai ficar parado, que vai chegar na sua mão total só daqui a 12 meses, ele está rendendo, tá? Então, se a organização financeira veio da sua parte, se você tem esse capital de giro a seu favor, isso é mérito seu. Assim, eu acho bobagem você repassar isso para o paciente. Eu acho que o paciente que paga em mais parcelas, ele pode sim pagar uma taxa maior por isso. E aí, como que a gente faz? Eu coloquei aqui, ó, 3 perguntinhas. Quando, onde e como, né? Em relação a pagamento, em relação à passagem de orçamento. Quando, tem uma coisa muito interessante, que é gatilho mental do contexto. Quando passar orçamentos para os seus pacientes, gente, isso é fundamental. Porque aí isso responde o porquê não passar pela internet. Por que não passar por aqui, por direct os preços? Porque existe uma coisa chamada gatilho mental do contexto. Se alguém vir aqui e me pergunta, Clara, quanto que é o seu Botox? E eu falar, sei lá, gente, R$1.500, R$1.600. A pessoa, ela ouviu um valor, um preço, né? Ela ouviu um número. Quando ela vem ao meu consultório, ela vem à minha clínica, eu consigo demonstrar para ela valor. Quando eu consigo passar o meu trabalho, a seriedade que a gente lida com as coisas, a minha equipe, toda a estrutura, tudo, quando a gente consegue envolver o nosso serviço numa experiência bacana para o paciente, ele contextualiza aquele preço. Quando você passar para ele o valor, ele já vai entender de uma forma diferente do que simplesmente falar o valor por mensagem. E além disso, gente, tem um momento certo na consulta para você passar valor. A pessoa pode estar com toda a ansiedade do mundo. O momento certo não é passar valor no início, tá? Você vai tentar agregar o máximo de valor ao seu trabalho. Você vai tentar despertar cada vez mais a necessidade, a vontade do paciente em ter aquele tratamento. Quanto mais vontade a gente tem de uma coisa, quanto mais a gente deseja uma coisa, mais a gente está disposto a pagar por aquela coisa. Então, gente, tudo é o momento de passar preço. Então, quando passar, quando você tiver explicado tudo, tiver feito toda a programação para aquela paciente, associado às queixas dela, com que você pode amenizar, suavizar, no momento que você tiver passado segurança para essa paciente, depois que isso tudo tiver sido feito, aí sim você vai falar em valores, você ou alguém da sua equipe, porque você preparou o terreno, você deixou aquele paciente seguro, você deixou o paciente desejando aquilo, entendendo o diferencial do seu atendimento. Então é completamente diferente de você vir pelo direct e colocar um número, um valor numérico ali, porque aquilo é totalmente vazio. Aquilo não consegue mostrar o teu valor, não está contextualizado, tá? Então, em relação a valores, o quando é isso, o onde. Muita gente pergunta, Clara, onde deve ser passado o orçamento para o paciente? Isso é muito variável. Isso depende da sua estrutura. Tem colegas que têm estruturas grandes que conseguem ter uma sala de negociação. Ótimo, fica ali isolado, ninguém acompanha aquele processo, fica muito mais restrito, bacana. Tem colegas que não têm, que o espaço é muito limitado. O que eu oriento? Chame a tua funcionária responsável pela negociação para vir até a tua sala de consulta. Troca com a tua funcionária rapidamente.
Aproveita para ir ao banheiro, para pegar um café, tá? Então isso funciona muito bem em espaços pequenos, ou então se você não quiser dedicar um espaço, ainda que você tenha um espaço grande, para ter uma sala de negociação, tá? Clara, nada disso funciona, minha secretária não é bacana em negociar, ela não tem aptidão para isso, não consegui desenvolver. Então, gente, a gente tem aquela máxima, né? Feito é melhor que perfeito. Então, seja você a passar. Estude pra caramba isso, se livre de objeções, de crenças que te limitam e faça isso da melhor forma possível. Então, logo quanto seja possível, você coloca alguém na equipe para assumir esse papel, para desvincular a tua imagem, a tua situação da pessoa que lida com preço, que lida com negação, que não é bacana de estar vinculado, tá? Então, o onde é isso. E como é exatamente como eu tô passando aqui para vocês. Esse como, deixa eu voltar aqui. Esse como é em relação à definição, né, do diferencial dos preços parcelados. Então, vamos dizer que você chegou aqui numa situação que, em 12 vezes são 12 parcelas de R$100. Se for em 6 vezes, vai ser 6 vezes, ao invés de ser, vai ser 190. Aí, em 3 vezes, vão ser 3 vezes de 360. Tô aqui chutando valores, tá, gente? À vista vai ser a vista de 9 mil, de 900, de 1.000, tá? À vista em 30 dias, 1.000. Chutei aqui, tá, gente? Não tô respeitando nenhuma porcentagem em si, não, tá? Só para mostrar de exemplo. Você vai ter essa tabelinha aqui, digamos. Quando o paciente quiser saber quanto que é um tratamento, você vai orientar a sua funcionária, a sua pessoa, né, que treina os teus a pessoa que passa orçamentos para os teus pacientes, a sempre passar em 12 vezes. Você passou para ela, vamos lá no seu orçamento, uma toxina. Tô falando aqui que é a minha realidade, tá, gente? Pode ser qualquer tratamento. Uma toxina, você passou para ela um bioestimulador, você passou um preenchimento facial com 5 ml. São esses 3 tratamentos que você propôs para ela nesse momento, tá? Você já sabe que o preenchimento com 5 ml ele é mais caro do que o bioestimulador e isso daqui é mais caro que a toxina. Então aqui, os preços estão fazendo isso, estão aumentando, certo? Qual que é a recomendação que a gente dá? Na hora de passar preço, comece pelo mais caro, tá? Comece sempre pelo mais caro, porque tem uma coisa chamada contraste. A nossa percepção de valores, ela fica modificada quando a gente coloca um valor mais caro primeiro. Então, digamos que o teu preenchimento, 5 ml, tô chutando, tá, gente? Seja 12 vezes de R$1.000. Tá. Então, aqui é o valor, a gente sabe que é mais caro. O bioestimulador é 12 vezes de R$400. E a toxina são 12 vezes de 200. Chutei, tá? Comece sempre escrevendo e passando para o paciente o mais caro, depois o intermediário e, por último, o mais barato. Quando você faz do mais caro para o mais barato, quando você faz o inverso, né, o que eu estou orientando a vocês, a percepção de valor do paciente fica diferenciada, tá? Ele vai achar a toxina ainda mais barato do que de fato ela é. Se você começar ao contrário, passando do mais barato para o mais caro, o que é caro soa ainda mais caro para o paciente. Então, sempre regra número 1. Regra do contraste. Comece sempre pelos valores mais altos, mesmo que não seja a ordem que o paciente vai fazer, tá? Eu quero fazer toxina hoje e o resto a gente vai programar. Comece pelo mais caro até chegar na toxina, mesmo que a toxina seja feita hoje, tá? Respeite essa regra do contraste. Outra coisa, quando você coloca 12 vezes de 1.000, muitos pacientes, claro, vão perguntar, doutor, e quanto, doutora, ou Priscila, fulana, Tamires, quem tá fazendo esse processo? Quanto que fica à vista? Então, sim, ele pode perguntar e você vai falar, olha, a vista de tanto. Nesse caso aqui seria 12 de 100, aqui que a gente colocou, a vista de 900. Eu tô rabiscando aqui tudo. Então, gente, você pode falar para o paciente, não tem problema algum. Só que quando você passa 12 vezes de 1.000, por exemplo, ele começa a comparar também com o 1.000. Ele não vai comparar o 12.000, tá? Aqui ele vai comparar o 200. E ele não vai comparar o 2.400, tá? Então, quando você passa 12 vezes de 200, deixa eu virar aqui. Como que funciona na cabecinha do paciente e na nossa, tá? Isso funciona na cabeça de qualquer ser humano.
12 vezes de 200. Você começa a comparar com coisas que você comprou de 200 reais. Então você começa a ver, você pensa, caramba, fui no restaurante fim de semana e gastei isso. Caramba, precisei fazer comprar um negócio para casa e foi isso. Você começa a comparar com coisas do seu dia a dia que tem o valor de 200 reais. Mais uma vez, as comparações que a gente faz. Então, é totalmente diferente de você passar que é 2.400. A chance da pessoa ter gastado 200 reais com diversas coisas na última semana é grande. A chance dela ter pago 2.400 em alguma coisa é menor. Então, quando você for passar, passe sempre o valor parcelado. Ainda que o paciente depois te pergunte, tá, e esse parcelamento aí, se fosse à vista, ficaria quanto? Não tem problema você responder, tá? Mas comece, a primeira coisa que você fala é o que fica na cabeça do paciente. Então, 12 de 200 soa muito melhor, tá? E aí tem regrinhas também, gente, em relação a parcelamento, tá? Em valores, se você puder não colocar valor arredondado, isso traz mais credibilidade para o valor. Então, se você apresenta, por que as pessoas colocam R$199,99 ou então R$197,98? Cara, aquilo é tão exato que te leva a crer que aquilo foi pensado de forma muito racional, que aquilo foi muito elaborado, muito calculado para chegar naquele valor. Diferente de você falar 12 de 200. 12 de 200 parece para o paciente que foi um arredondado, né? E ninguém arredonda para baixo, a gente arredonda para cima. Então essas são percepções, gente, que quando a gente fala em vendas, em negociação, em finanças, é muito interessante a gente ter essas noções, porque a gente é consumidor, é cliente na maior parte do nosso tempo, né? Em diversas situações, diversos comércios. Essas coisas são utilizadas com a gente e passam despercebidas. A gente nem dá ideia para aquilo, a gente nem se faz presente para aquela situação. Então começar a olhar as coisas realmente de forma, por que é assim? Por que o preço não é arredondado? Por isso, porque quando o preço é quebrado, dá a impressão para o cliente que aquilo foi mais elaborado mesmo, que é um preço mais justo. O arredondado dá a impressão que arredondou. E como eu falei, ninguém arredonda para baixo, você vai arredondar para cima. Se você arredondou para cima, abre margem para pedido de desconto, para pichincha, tá? Ufa, falei que falei, né? Acho que falei tudo que eu queria. Vou abrir aqui os comentários para vocês mandarem algumas perguntinhas, se vocês tiverem. Se não tiverem, tudo bem. Já me dou por satisfeita, porque foi uma live bem produtiva, pelo menos ao meu ver. Consegui passar bastante rabisco pra vocês, tá? Cláudio, excelente, amor. Você é suspeito, amor. Você é suspeito. Inclusive, ele fugiu hoje, tá, galera? Quem falou ontem de hashtag mais live juntos, cadê Cláudio? Incrível, Raíssa. Que bom, Raíssa. A vascular tem muito isso também, né, Raíssa? Tem muito tratamento, muita programação e quanto mais a gente parcela, melhor, tá? A Patrícia, qual o melhor cartão? Patrícia, é difícil a gente generalizar, tá? Por quê? Tem máquinas de cartão que quando você procura pela internet, elas vão te dar taxas fixas muito altas. Só que elas estão abertas à negociação também. Então, o que eu recomendo é que você busque alternativas a que você tem. E se você conseguir taxas menores, que você tente negociar com a sua máquina, para você não ficar pulando de máquina para máquina, tá? Então, primeira coisa é descobrir quais são as suas taxas. Porque eu pergunto aqui, quem sabe exatamente quais são as suas taxas? Muitos colegas não sabem, tá? Deixa eu ver aqui. Queria saber o que seria uma taxa de antecipação boa. Raíssa, vamos lá. Boa, eu vou te dizer o que não é boa. Por exemplo, a PagSeguro, tá? Gente, eu tenho zero conflito de interesses. Eu não ganho absolutamente nada com essas máquinas. Eu falo só a minha experiência com elas em relação à pesquisa mesmo, à utilização e também para facilitar a vida de vocês. Então, eu falo a verdade, tá? A PagSeguro é uma das piores em termos de taxa. A antecipação deles é R$ 2,99 ao mês. A Cielo, se for Cielo tradicional, eu sei que a Cielo tem parceria com a SBD, com a SBCP, com várias sociedades médicas. Mas a Cielo, contratada geral, ela tem péssimas taxas de antecipação. Uma máquina que tem boas taxas é a Infinity Pay. Até o último levantamento que eu fiz, eu tenho uma planilha toda
assim, que considera todas essas taxas, eu disponibilizo para os colegas que se matriculam no curso. O último levantamento que eu fiz, a Infinity Pay tinha as melhores taxas, tá? Então vale a pena você usar isso como uma referência do que são boas taxas, tá? Muito top a live, Marília. Ah, que legal, que bom, que legal, gente, que bom. Alguém tem que operar. Ah, safado, safado. Ana Laura, Clara, vou começar a parcelar. Como informo isso para os meus pacientes antigos? Pensei de mandar um zap. Ótimo, Ana. Você não pode divulgar pela internet, tá? Segundo o Código de Ética Médica, a gente não pode abordar parcelamento, promoção, formas de pagamento, nada disso, tá? Só que, considerando que no WhatsApp você tem os seus pacientes, pessoas que já te escolheram, é um grupo mais restrito, você pode sim mandar, seja uma mensagem de texto, seja um vídeo, faz um vídeo seu, olha... quanto tempo que você não vem no consultório? Faz um vídeo, na verdade, que caiba para todos os pacientes, né? Para você não precisar fazer vários vídeos. Então faz um vídeo, olha, eu tô aqui hoje para te dar uma notícia que eu acho que vai ajudar muito, para que a gente possa fechar mais, não fechar, né? Mas realizar mais os tratamentos, vocês veem com fechar, né? Conseguir realizar os tratamentos que a gente planeja para cada um de vocês. O nosso objetivo é sempre oferecer serviços de melhor qualidade. Não faz sentido se vocês não puderem fazer os serviços. E aí informa nesse videozinho e dispara isso para os seus pacientes pelo zap, tá? Acho muito interessante, Ana, acho muito legal. Super bem explicado, Grace, que legal. Carol, o que eu acho do boleto? Carol, eu nunca usei boleto. Tenho experiência por colegas, né, que a gente mentora, que usam boletos. A questão toda o boleto, por mais que seja um documento, que você possa correr atrás, digamos assim, dele, só vai entrar o dinheiro para você no momento que o paciente pagar o boleto, né? Então eu acho risco. Eu, assim, salvo exceções, eu não recomendo a utilização. Eu prefiro que você... Até porque o boleto, você também vai ter taxa do boleto, também não é uma coisa isenta de taxação não, tá? Então o cartão é o mais seguro. O cartão, você sabe que passou, a bandeira lá do cartão autorizou, cara, ao menos que o paciente ele ligue e queira cancelar aquele, que questione que não foi ele, aí é uma coisa muito mais surreal. Mas em situações normais, o cartão é muito garantido, né? Então, acho que não tem, é imbatível. Precisava dessa live, Aline? Ai, que bom, gente, que legal. Nessa estratégia, você percebe que as pessoas aderem mais ao parcelamento em mais vezes ou à vista com desconto? Uma coisa que eu vou contar pra vocês aqui, pulo do gato, tá, gente? Pulo do gato de negociação, aproveitem, tá? Liguem aí o radar. Deixa eu virar aqui pra vocês, tá? Olha só. Aqui, lembra que a gente falou que 12 vezes de 100? Sabe qual a dica? Oh, rabisquei o de baixo. Sabe qual que é a dica? Ah, fulano, 12 vezes de 100. Muitos pacientes falam assim, ah, não, 12 vezes é muito. Quero pagar em 3. Quanto que fica em 3 vezes? Gente, olha só, preste atenção, liga o radar. 12 vezes de 100 é 2.200, não é? Essa matemática aqui? Tá. O paciente perguntou quanto que fica isso daqui em 3 vezes. Então, o que você vai passar para o paciente? 3 vezes de R$400. O paciente, ele perguntou em quantas vezes fica isso? Em 3, porque para ele 12 é muito. Em nenhum momento ele te pediu desconto, tá? Você não vai chegar, 3 de 360. Não, você perdeu aqui R$120 sem o paciente te pedir, tá? Então, para tudo. Se nesse caso vai falar, são 3 vezes de 400. Aí, se o paciente falar, mas eu consigo pagar um pouco menos e tal, aí entra a negociação. Aí você vê, deixa eu ver o que eu consigo fazer e tal, tá? Você quer pagar em quantas mesmo? E aí isso é treino, isso a sua equipe vai ter que treinar. E aí sim ela pode chegar no 360, ok? A gente não oferece desconto, a gente negocia desconto, tá? Aí como ele perguntou, né? JBA. Se nesse caso as pessoas fazem mais parcelada ou à vista com desconto. Depende. A maioria, na minha realidade, faz parcelado, tá? O meu público é mais de parcelado, tá? Ô, Nath, linda!
Marcelo, Clara, muito bom. Se o cliente quer em 3 vezes, automaticamente a Priscila cobra o valor de 3 vezes ou ela deve pedir o desconto por não... Isso aí, Marcelo. Na verdade, é exatamente como eu falei aqui. Ela vai passar em 3 de 400. Gente, tem paciente que não questiona. Tem paciente que fala, não, 12 é muito. Não, olha só, eu quero pagar à vista, que eu fico livre logo, passa aí pra mim. Quanto que fica? 12 de 100 fica 1.200. Pronto. O paciente paga e não pergunta. Isso acontece com uma frequência significativa, tá? Eu tô meio que no toque de gel, né? Gel não, minha mão tá muito seca. Aí esse gel, ele é hidratadinho. Aí eu tô tentando ver se dá jeito, porque meu hidratante ficou na bolsa. Então, respondido, né, Marcelo? Tá. Letícia, você então passa um valor para cada paciente dependendo do parcelamento? Sim. Tem gente que passa o mesmo valor para todos. E só se for à vista dá desconto e aí fica no bruto eventual daquela taxa de... Não, Letícia, é porque o paciente ele pode querer negociar. Então, se ele pagar em 12 e pagar em 6 vezes, para você faz diferença. Então, por que não passar essa diferença para o paciente? E se o paciente questionar, gente, que isso já perguntaram várias... Clara, mas se o paciente vier e perguntar por que tá pagando diferente? Gente, contra a verdade, não existe questionamento, não existe argumentação, não existe, contrariedade. É a verdade. Então, passa para o paciente a verdade. Você não precisa passar nada elaborado, nada mirabolante, não. Olha só, cria, claro, um argumento dentro da verdade mais organizadinho, né? Para sua equipe treinar esse argumento. Mas ela pode falar, olha, quanto mais você parcela, mais taxas a gente paga aqui por esse tratamento. Então, o que acontece quando você paga em menos vezes é que a gente retira essas taxas de cartão. Pronto, é a verdade, tá? Você sabe qual é a taxa da SBD? Carla, a taxa de débito, a de antecipação, ela estava até pouco tempo 1,01% ao mês. Mais recentemente estava 0,99% ao mês, tá? Essa é a última informação que eu tive, o último ajuste. 0,99% de antecipação, tá? Letícia, uma coisa que também acontece muito é o paciente não querer usar o limite do cartão e pede para pagar em transferência, ou os mais velhos que ainda usam. Você deixa pagar por transferência? Sim. Se o paciente quiser pagar à vista e quiser passar em transferência, eu deixo. Se quiser parcelar com transferência, de forma alguma, Letícia. De forma alguma, por quê? Você não consegue antecipar se for preciso, o número 1, e o número 2, você não tem garantia nenhuma que você vai receber, tá? O paciente não ficou satisfeito, ele não te paga. E aí? Qual a garantia? Tá? Não transferência só se for à vista. Isso acontece muito aqui no consultório. O paciente não quer passar no débito. Posso transferir? Pode transferir. Deixa o comprovante, ótimo. Tem o SAMUP, acho uma boa. Era uma boa taxa, mas não tenho revisto isso. É sempre bom a gente estar acompanhando isso, tá? Além dessas taxas, tem também a taxa de mensalidade da máquina. Exato, Grace. Tem algumas máquinas que, dependendo do seu faturamento, o quanto que você transita ali naquela máquina, eles não cobram mensalidade, tá? Então, vocês, Grace, eu sei que vocês têm um volume grande de paciente, negocia isso com a máquina, tá? Dá uma blefada. Gente, negociação muitas vezes é blefe, tá? Dá uma blefada. Fala, olha, liga pra lá, pede o administrador, o funcionário que fica responsável por isso, até você mesmo, liga pra lá e fala, olha, a gente teve uma proposta de uma máquina X que tá oferecendo pra gente isenção da mensalidade com as mesmas taxas de vocês. E eu levantei aqui, ó, a nossa transação por mês é de tantos mil, então eu queria saber se vocês cobrem. E, vou te falar, muitas vezes cobrem, tá? Então, negociação muitas vezes é blefe. Clara, no Reclame Aqui, há várias reclamações do Infinity Pay a respeito da dificuldade de resolver problemas após a compra da máquina. Ô, Lia, bacana você relatar isso, Lia. Eu tenho uma amiga que usa e que me disse que não tinha tido problemas até então. E, se eu não me engano, a gente tem 2 ou 3 alunos que estão usando com boa satisfação. Mas é legal pesquisar isso, sim. É legal estar por dentro, enfim. Até questionar eles, né? Qual é a dificuldade de comunicação pós-compra, tá? O que eles te oferecem para te dar garantia de comunicação melhor? Tentar avaliar isso, tá? Isso, algumas máquinas cobram mensalidades, mas tem taxas menores. Cheque é risco, gente. Cheque é risco total.
A Marina, eu aumentei meu parcelamento para 12 vezes, mas coloquei um desconto bom à vista. Então, a maioria tem feito pagamento à vista. Surpreendeu. Que legal, Marina. Tá vendo como é que depende muito do perfil de paciente, gente? Depende muito, tá? A transferência bancária, isso. Transferência bancária é se for à vista, Gabi. Cláudio, cartão é pagamento, boleto é promessa de pagamento. Nunca é a mesma coisa, exatamente, tá? E quando o paciente pede recibo, você passa o mesmo valor? Vivi, quando a gente define preços aqui no consultório, olha só. Ó, o nosso preço aqui do consultório, ele envolve nossos custos fixos, nossos custos variáveis, nossos impostos, nossas taxas de cartão, nosso retrabalho e o nosso lucro. Então, no nosso preço, a gente já considera o imposto, tá, gente? O certo é a gente já considerar imposto. Porque hoje em dia, dificilmente o paciente anda com bolo de dinheiro. O paciente ele vai te pagar em cartão. E aí, você vai embutir o imposto? O imposto é direito, o imposto. A nota, o recibo é direito do paciente. Então, aqui no consultório a gente não trabalha com essa história. Ah, é com recibo ou é sem recibo? Cara, pagou no cartão, obrigatoriamente você tem que dar recibo para esse paciente, tá? Do contrário, você pode ter problemas. Ainda bem que eu não sou eu que passo o preço. Já ia dar desconto para tudo. Não nasci para isso. Marília, é uma vantagem a gente identificar aquilo que a gente nasceu e aquilo que a gente não nasceu. Então, se você não nasceu para isso, tudo bem. Treina alguém, na verdade, não você. Se você não é boa para isso, não quer desenvolver essa aptidão, delega um funcionário para ser treinado para isso, né? Esse pulo do gato de não dar o desconto sem o paciente pedir era o que precisava. Ô, Raíssa, que legal! Olha, eu acho que essa live tiveram vários insights, hein, gente? Tô vendo que vocês saíram daqui, vão sair daqui melhores do que entraram. Eu também sempre saio melhor. Fiquem tranquilos que isso é unânime. Clara, mas se o paciente acha caro, mas não pede desconto e vai embora sem fechar o serviço. Fernanda, tudo depende, assim, vamos lá. No processo de negociação, inclusive, a questão do caro, muitas vezes, existe porque o paciente ele não pode mesmo pagar. Então, ele vai achar caro e ele não poderia pagar de forma alguma, tá? Mas vale a pena a gente tentar entender o que é caro para o paciente, tá? Na negociação é tentar achar uma forma do paciente fazer. Você pode, dentro daquele valor, negociar. Só que, se o problema é preço, você partir de 400 e ir para 360, é uma mudança, que é a mudança que você pode, né, oferecer e que está prevista, que não torna o negócio barato, né? Você concorda comigo? É R$40, cara, assim. É pouco, pode ser que não seja isso o suficiente para o paciente fechar. Então, quando o paciente fala que o problema está no preço, tem duas coisas aí. Ou o paciente, de fato, ele não pode pagar, então não vai ser esses R$40 que vai fazer com que ele possa, tá? Ou ele não acha que o problema é o preço, mas é tão comum que a gente justifique isso para diversas situações que a gente usa isso como uma força do hábito. Ah, tá caro. Ah, é o preço. Pode ser que não seja. Pode ser que o paciente não tenha achado que vale o que você está cobrando. E aí é uma questão de ajustar a tua oferta. Ajustar o que você está proporcionando para o paciente. Muitas vezes, quando o paciente reclama de preço, ele está reclamando da qualidade do que você está oferecendo. Porque lembra que a gente já falou isso várias vezes, que preço é diferente de valor. Preço é o que você paga, é aquilo que você está pagando. Valor é a percepção que você tem daquilo que você recebe. Se você tem a percepção que você está recebendo muito, caramba, que atendimento de qualidade, personalizado, que lugar agradável, que calma que a doutora me passou, que qualidade mesmo de explicação, de tudo. Se ela acha que ela está ganhando muito naquilo, o valor, o preço, na verdade, ele fica pequeno, ele soa como barato. Do contrário, se você cobra uma coisa e a percepção que esse paciente tem é pequena demais, nossa, que atendimento ruim, caramba, não foi nada diferente, nada do que eu esperava, lugar de difícil acesso, equipe mal-humorada, fui mal atendida, caramba. Se isso acontece, a percepção do valor é que foi caro. Então, muitas vezes, quando o paciente reclama que tá caro, ele tá reclamando de forma indireta de alguma coisa do teu processo, alguma coisa da jornada dele que não foi sensacional, tá? E algumas vezes, gente, de fato, ele não pode pagar, tá? Isso acontece também.
Comecei a fazer esses cálculos, mas fico limitada, sem conseguir baixar. Mas quando o paciente chora... Mas fico limitada, sem conseguir baixar mais, quando o paciente chora. Se você faz isso bem calculadinho, Raíssa, você começa a ter essa margem, né? Muitos não questionam por vergonha e não fecham. É o perfil do paciente, né, Fernanda? Então é tentar entender para o paciente, olha, como que ficaria bom para você? Tem vezes, gente, que no processo da negociação, a gente precisa fazer perguntas para os pacientes, tá? Para as pessoas que a gente está negociando. E as perguntas, quanto mais abertas, quanto mais abertas mesmo é a palavra, são melhores. Então não pergunta pro paciente, não vou fazer, por quê? Porque é uma pergunta vazia, horrível. A pior pergunta, corta ela do seu dicionário. Você pode fazer perguntas do tipo, como que seria ideal para você? E deixa o paciente falar. Ali você vai entender se realmente o problema é preço. Pode ser que ele fale, não, olha, eu tô realmente com uma obra em casa, tô mudando, realmente pra mim esse valor vai ficar caro e qualquer outro valor ficaria caro nesse momento, o problema nem tá no preço, tá realmente que eu não tô podendo. Pronto, você entendeu que o problema não tá no preço, o problema tá no paciente que tá com um gasto a mais fora do orçamento dele. Então, quando você faz perguntas abertas, poxa, mas como que ficaria bom pra você? Como que seria, como que eu poderia te ajudar? Ponto, silencia. Olha para o paciente e deixa o paciente falar. Vamos ver o que ele vai falar a respeito disso, tá? De repente, ele mesmo fala, não é preço. Você pode espelhar. O paciente falou que o preço tá caro, você pode perguntar, tá caro o preço? Como que seria ideal? E, gente, tudo é forma também que você pergunta, tá? Sem ser agressivo, para não parecer que você tá contrariando o paciente. Não é isso. Você tem que passar para ele que você quer entender o ponto de vista dele, tá? A Grace, se usar cartão de crédito é automática a emissão de nota fiscal. E se a paciente pagar à vista e pedir recibo? Grace, se ela pagar à vista no dinheiro, a gente já embutiu isso quando a gente colocou o imposto no preço. Entendeu? Quando a gente chega no valor à vista aqui no consultório, o que a gente faz é tirar os valores de transação de cartão. Não tirar a questão do recibo ou não. Sabe por quê? Já aconteceu com a gente de paciente não querer recibo, ótimo. E um ano depois, na hora de fazer o imposto de renda, ele pediu recibo. Então, assim, o paciente não pedir e dizer que não quer, não te garante que depois ele vai pedir e é direito dele. Você vai falar o quê? Não vou te dar recibo porque você pagou menos e eu pretendo sonegar esse imposto. Cara, você tá ferrado. Quase que eu falei um palavrão aqui. Então, eu acabo que na minha prática, o que eu oriento é que a gente não trabalhe muito com essa história de com ou sem recibo. Eu acho uma abordagem feia, eu acho que é uma abordagem que não é necessária, entendeu? É muito mais fácil você tirar a taxação do cartão, tirar os valores que vão estar sendo embutidos pelos parcelamentos, tá? A Mariana, a negociação da taxa de antecipação varia de acordo com o faturamento mensal também? Sim, junto com a máquina de cartão, sim, tá? Algumas máquinas, elas já deixam bem claro que quanto mais você paga, quanto mais você usa, né? Quanto mais você passa aquele cartão, menores são suas taxas, tá? Por isso que é muito individual. Tem vezes que eu falo, depende. Parece que eu tô querendo sair pela tangente, mas não é não. É porque depende mesmo do seu faturamento, tá? A Gabriela, se o paciente pede recibo de procedimento estético, o que você descreve no recibo? Gabriela, eu posso colocar procedimentos médicos, tá? Se o paciente quer, gente, tentar reembolso com plano, eu não preciso colocar botox, tantas unidades, eu posso colocar procedimentos médicos, tá? Se o plano questionar, aí sim você tem que fazer um laudo algumas vezes e tudo bem. E aí eu deixo bem claro isso para o paciente. Olha, a gente pode colocar procedimentos médicos de forma bem generalista. Se colar, colou. Se não colar e pedirem que eu faça um laudo com CID, com código do procedimento, aí paciência, não posso mentir, tá? Esse insight foi realmente top. Que bom, Raquel, que bom. Devemos procurar faturamento... devemos procurar futuramente o paciente que não fechou o tratamento? Sim, você pode fazer recall com os pacientes, tá? Você pode tentar recapitular esses pacientes para que entender o que aconteceu, se ele quer marcar uma nova consulta, pode sim, tá? A meia live, que bom, Celina, que bom. Você de alguma forma faz contato pós-consulta e como? Fazemos muito. Aqui no consultório tem uma coisa que a gente é chato, tá? Então existe, por exemplo, o paciente que faz procedimento,
Eu tô aqui falando com vocês e anotando, né? Olha aí. Eu vou falando e vou anotando, gente. Eu acho que funciona muito melhor. Parece que eu vou colocando, organizando as ideias. Por isso que tem horas que eu não tô olhando pra cá. O paciente que fez um procedimento, por exemplo, aqui no consultório, a toxina. A gente tem procedimento pra toxina. O que quer dizer isso? Um dia depois a gente manda mensagem. Fulano, e aí, como é que foi? É uma mensagem padrão, gente. A gente só muda o nome do paciente, tá? Fulano, e aí, como é que foi? A doutora quer saber se correu tudo bem, se você tem alguma dúvida. Ah, não, tudo bem, pronto. Eu nem fico sabendo dessa mensagem. Salvo alguma exceção. Ai, ficou roxinho, fiquei com um negocinho e... Nesses casos, eu peço pra minha secretária me avisar que eu mando um áudio pro paciente, fulano e tal, nossa, ficou um roxinho, olha, usa um iridóide, ou então coloca um gelinho, capricha na maquiagem, olha, vai ficar linda. É aquela calma que você não gasta 10 segundos, 10 não, um pouquinho mais que 10 segundos e transforma a relação com o paciente, tá? Então, toxina é isso. Um dia a gente manda, aí a gente depois manda mensagem 7 dias depois e o paciente volta 14 dias depois pra gente rever. Então, a gente tenta estar com esse paciente sempre próximo, tá? Então, isso depende, né, esse contato pós-procedimento do procedimento que foi feito. Paciente que faz microagulhamento cirúrgico. Eu falo, olha, nesses pacientes eu dou o meu telefone, né? Falo, eu quero que você me mande foto. Eu quero ver foto sua pós-procedimento, diária. Então eu coloco o paciente para bater ponto comigo, para todo dia me mandar uma foto assim que ele acordar. Gente, isso traz uma calma pro paciente, que ele sente que ele está sendo acompanhado, que ele está sendo visto. E isso mostra por que do meu preço, por que do valor do meu trabalho, tá? Aline, você entrega os orçamentos naquele momento da consulta e já passa os valores do plano de tratamento por ordem de prioridade? Sim. Na verdade, a gente passa o valor, Aline, não sei se você viu aqui no início, por ordem de preço. O mais caro primeiro, o mais barato depois. E depois a gente organiza a ordem. Ótimo. João II aqui. Que ótimo, João. Gosto de falar com vocês pelo nomezinho, senão eu fico aqui. João II, ótimo. Raquel, é complicado também, porque às vezes esse paciente que acha mesmo muito caro, ele pode criar a expectativa surreal do tratamento, um milagre, por mais que você explique e tal. Exato, Raquel. Então, até essa questão da negociação, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo muito a dermato em relação à cirurgia plástica com isso. A dermato, a gente tem resultados maravilhosos, resultados muito bons, só que tem situações que a indicação é cirúrgica, que o paciente teria melhores resultados sensacional cirurgicamente. Eu nunca vou poder falar com o paciente que o resultado ser parecido. E eu preciso ser verdadeiro com esse paciente. Do contrário, eu vou arrumar um problema pra minha vida. O paciente vai querer um resultado cirúrgico de uma coisa que não é. Ultraformer, gente, faz um lifting, tá? Mas não faz um lifting como uma cirurgia plástica. Dependendo do paciente, não mesmo. Entendeu? Então a gente tem que ter essa verdade com o nosso paciente. Tem pacientes que eu falo, olha, ainda mais que o Cláudio é cirurgião plástico, não teria o menor motivo de não querer o melhor tratamento para o meu paciente, né? Ainda que eu tivesse algum objetivo obscuro de não perder o paciente, no meu caso eu não tenho menos ainda. Eu falo com o paciente, olha, sua indicação é cirúrgica. Claro, não quero operar, quero esperar mais 5 anos, quero dar um tempo e tal. Eu falo, olha, então vamos tentar dentro da dermato te dar o melhor resultado que você puder. Mas eu deixo claro para o paciente que a cirurgia seria o ideal, para depois a gente não traçar várias coisas, o paciente gastar muito dinheiro e falar, poxa, se eu tivesse feito uma plástica, eu tinha gastado a mesma coisa, eu teria um resultado melhor. Eu avisei antes, tá? Então, a gente não peca pela verdade, gente. Você pode até chatear o paciente querer um baita resultado e você falar, opa, expectativa alinhada. Mas pelo menos você não vai ter problemas futuros, tá? A Fernanda, eu passo o valor da parcela no número máximo de parcelas e o valor à vista, pois muitas delas não iniciam a negociação. Parcelando direto o valor máximo e mínimo, eu tenho conseguido fechar mais serviços. Que legal, Fernanda. Se esperasse o paciente perguntar, talvez não conseguiria. Ótimo. Fernanda, o seu relato aqui é ótimo por isso, gente. A gente tem que adaptar todos os insights que eu falo aqui, todas as coisas que funcionam para mim e para os alunos que a gente mentora, funcionam pra gente. Isso não é uma verdade absoluta. Você vai tentar identificar o seu paciente. Eu falei, é spoiler. É spoiler. Eu não vou falar, não. É que eu falei isso eu coloquei isso no roteiro do curso intensivo. Não vou falar, porque senão vai ficar repetitivo quando eu falar lá, tá? O fato deixa eu concluir só o raciocínio. A gente tem que entender o nosso paciente,
tá? Pra gente, o nosso perfil do paciente, para que a gente consiga personalizar até a negociação, tá? Seu paciente chegou, amor... Meu paciente chegou, então eu vou parar, porque meu paciente chegou. Meu paciente tá marcado 9 horas, amor, calma. A live vai ficar gravada? Perdi o início. Vai sim, Lid. As lives têm ficado gravadas na semana. Então essas lives, ontem, hoje, vão ficar até domingo disponíveis para reprise. Chegou domingo, a gente tira do ar e coloca as lives da semana que vem e por aí vai, tá? Quem tem acesso a todas as lives desde o início para sempre são os alunos inscritos no curso, combinado? A secretária da minha colega cobrava a mais no avisto em dinheiro e pegava para ela a... Meu Deus! Quando a gente acha que já viu de tudo, é mentira, a gente não viu de tudo ainda, né? Isso é muito comum quando chega em março. Todo mundo começa a pedir recibo para o imposto de renda, é isso aí. E aí você não deu, você se lasca, tá? Também acha deselegante. Que legal que você concorda comigo, querida. Então você faz recibo automaticamente para todos que pagam em espécie, mesmo em pacientes que não peçam? Não, Renata, não faço, mas é um risco. Então o paciente pagou em dinheiro, não pediu, eu não faço recibo, mas eu também não falo com ele, é com ou sem recibo, a gente só não faz. E corre o risco de daqui a 8 meses, 9 meses, na época do imposto de renda, ele pedir esse recibo. E aí não tem nada que eu possa fazer. De forma geral, eu já recebi por aquele imposto. Então, se eu não precisar dar o recibo, eu ganhei a mais, tá? Então, é isso. O cálculo do desconto à vista, então, é apenas a taxa do cartão, 2,99%? Sim, Celina, só que pode ser taxa sobre taxa, tá? Então, taxa sobre taxa, se você parcelar em 12 vezes, isso pode virar, esse 2,99 vira 20 e poucos %, tá? Já tive paciente que se chateou que não era para ter tirado o recibo. Não, então, como eu tô falando, cartão não tem escolha. Então a gente tira os recibos, faz o recibo e só o paciente que não pede a gente não imprime e não dá, mas o recibo fica sendo feito, tá? Tô falando mais baixo porque a paciente chegou, minha porta tá ali abertinha, só para não ficar aquela confusão, né? Então, gente, o paciente que paga no cartão, a gente faz o recibo, só não dá o recibo se ele não pedir, mas fica guardado, porque aí eventualmente ele pede, tá lá o recibo feito, tá? Mas em dinheiro não, em dinheiro a gente não faz. A administradora de uma colega orientou colocar procedimento estético na nota fiscal. E já teve paciente procurando depois furiosa porque a Receita não aceitava. A gente avisa bem, gente. A gente avisa bem, Mari, o que aceita e o que não aceita, tá? Excelente, me ajudou muito. Live fantástica, adorou. Receita Federal. Desculpa falar agora, mas não tinha pensado nisso fim de semana e não queria esquecer. Pode fazer live sobre prontuário eletrônico, como escolher para quem vai começar? Vou anotar aqui, Mari, tá? Prontuário. Vou anotar, tá? Pra gente falar assim. Ótima live, ótimo, perfeito. Uma das melhores lives da vida. Ô, Raíssa, que legal, gente. Que bom, live. Paciente que paga em dinheiro, eu peço pra assinar um livro. Samantha, mas depois se ele quiser brigar com você por isso, ele tem razão e você ainda vai ser acusada de não estar declarando, de estar fazendo sonegação. Então, é uma assinatura que não vai servir de nada se depois o paciente quiser brigar com você por isso, tá? Já faz recibo pessoa física ou nota fiscal pessoa jurídica? Depende da forma que você trabalha, Celina. Você pode, inclusive, mesclar os dois, tá? Isso depende. A gente pode fazer uma outra live sobre isso. Blusa linda? Ih, gente, hora do jabá. Blusa vendida pela minha irmã. Minha irmã tem uma loja online maravilhosa de roupas, tá? Chama Chay IG. Loja Chay IG. Eu vou fazer depois uma foto nos stories, dar uma de blogueirinha e marcar a loja dela, tá? Blusa da nossa loja, isso aí. Peço para assinar para a secretária não ter risco de cobrar a mais. Entendi, Samantha. Entendi. Ótimo. Essa cor ficou ótima. Eu quase não uso vermelho, gente. Que bom que vocês gostaram. Olha só. Beijo para vocês. Live acabando por aqui. Amanhã temos nosso encontro pontualmente às 8 horas, tá? Entendi agora. Entendi, Samantha. Claro, ficou claro agora para mim, tá? Super beijo para vocês. Amei essa live também, gente. Tchau, tchau.